Bom, e a gente volta a falar sobre o caso da Débora dos Santos, sobre a questão do cálculo da pena aplicado pelo Supremo, no caso da cabeleireira. A OAB do Rio de Janeiro se pronunciou nesta quarta-feira contra a condenação de Débora. A nota, assinada pela presidente estadual da OAB, Ana Tereza Basílio, e pelo presidente da Comissão de Direito Penal da Seccional, Ari Berger, afirma que os demais crimes pelos quais a mulher foi acusada e condenada não têm comprovação. No pronunciamento, a OAB do Rio também declara que a dosimetria da pena indicada no voto do ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, não parece seguir qualquer critério aferível, fecha aspas. Bom, Ana, eu vou só pedir licença aqui para quem nos acompanha, eu vou ler um trecho da carta da Débora, a íntegra. Pode ser acompanhada no site da Revista Oeste, nós publicamos na íntegra a carta da cabeleireira. Lembrando que essa carta ela foi escrita em outubro do ano passado, mas hoje, então, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo e, portanto, nós temos acesso à íntegra dessa carta que foi escrita de próprio punho pela Débora em outubro do ano passado, ela, claro, ainda presa. Eu vou ler um trecho. Excelentíssimo ministro, doutor Alexandre de Moraes, que esta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho, através desta carta, me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante, portanto, peço que o senhor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade, sou esposa do Newton e temos 2 filhos. O Caio, 10 anos, e o Rafael, 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, para não tomar muito o seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive a minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casa dos poderes, fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque eu queria ser ouvida. Queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. E aí ela segue com mais uma página, eu vou já direto para o final, e ela termina da seguinte forma. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em tecer para os meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta e ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Carta, então, escrita de próprio punho pela Débora Rodrigues dos Santos. Mais uma declaração obtida por tortura. É isso, tortura psicológica. Ela não cometeu crime nenhum. A gente compreende perfeitamente que ela faça isso, e isso aí não comove alguém como o Alexandre de Moraes. Ele não sabe o que é ele não sabe ser compassivo, ele não sabe o que é o sentimento de misericórdia, ele ignora isso tudo. Ana, deixa eu só trazer mais um trechinho aqui da carta, que diz o seguinte: perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, o filho. Não o vi fazer a troca dos dentinhos de leite. Perdi 2 anos letivos dos meus filhos e momentos que nunca mais voltarão. E aí, num outro trecho, ela diz o seguinte: meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias pela minha ausência. Ana. É difícil seguir com um mínimo de frieza jornalística, eu vou colocar assim, diante do que está acontecendo com a Débora, porque eu concordo 100% com Augusto. Nenhuma carta de coração aberto de uma mulher, esposa, mãe de 2 crianças, sem antecedentes criminais,
com uma vida tranquila, sem cometer crime nenhum, com o coração aberto, colocou todo o seu coração, toda a sua humildade numa carta dessa, mostrou os nomes dos filhos, do marido, o tempo que para ela e para os filhos jamais vai voltar ou ser substituído, a troca dos dentinhos de leite, a alfabetização, é um tempo precioso para qualquer mãe, acabou. Ela não vai ter isso nunca mais, nem os filhos. E com tudo isso que ela colocou na carta, é exatamente o que Augusto diz. Sabe onde toca? No Alexandre de Moraes? Em lugar algum. Ele dá de ombros. O ministro Fux estava falando, né, sobre rever o tempo de pena, a dosimetria, e falou em humildade judicial. O Alexandre de Moraes não tem humildade judicial e humildade alguma. Alguma. Humildade humana, como homem, como pessoa, quiçá humildade judicial, de entender que ele está distorcendo, fabricando as leis, desrespeitando a Constituição. Então, eu acho louvável o ministro Fux colocar essa palavra especificamente num contexto tão importante, humildade, mesmo que judicial, mas essa palavra, humildade, não faz parte do vocabulário do ministro Alexandre de Moraes. Não faz. Não faz. Não preciso conhecer o ministro pessoalmente para ver que humildade não faz parte do vocabulário do Alexandre de Moraes. Agora, Paula, uma coisa poderia ajudar a Débora de maneira irrefutável: as imagens do 8 de janeiro. As imagens que foram destruídas, apagadas, jogadas no lixo por Flávio Dino, que também votou para que Débora ficasse na prisão por 14 anos. Silvia, vale lembrar que esse documento, essa carta escrita pela Débora, foi anexada ao processo ainda em novembro do ano passado, mas hoje, quarta-feira, dia 26 de março, então foi que o ministro Alexandre de Moraes resolveu retirar o sigilo e agora a imprensa tornou pública as palavras da Débora dos Santos. Olha, Paulo, eu não vou comentar o teor da carta, eu não sei como a Ana conseguiu chegar ao final desse comentário, porque eu fico com um nó na garganta, eu sou pai, eu não tenho condições de comentar. Eu quero só acrescentar ao debate que o Supremo Tribunal Federal tem ampla jurisprudência para devolver mães às suas casas por conta de filhos pequenos, de crianças em idade escolar, sobretudo, como é esse caso. Em 2017, o ministro Gilmar Mendes, à época, devolveu para sua casa a Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, que foi flagrada, investigada na Operação Calicut, um dos desdobramentos da Lava Jato. Ela viria a ser condenada a 18 anos de prisão por vários crimes. É evidente que não cumpriu pena alguma, mas é importante frisar, ela foi para casa, o ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido dela por causa de crianças pequenas. Passou recentemente pelo gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso um caso similar no norte e nordeste do norte do país, uma outra mulher, e também foi beneficiada por conta da prisão domiciliar, o relaxamento da prisão. O STJ conseguiu reduzir a pena de Elise Matsunaga, por exemplo. Aquele assassinato brutal, ela esquartejou o marido, colocou em malas. Acho que é um crime bastante conhecido pela população. Ela teve a pena reduzida pelo STJ. Então, é muito comum, em primeira instância,
Isso, um habeas corpus ou um pedido de relaxamento de prisão, no caso da Débora, que não tem condenação transitada em julgado, ou seja, ela foi presa cautelarmente, voltar para casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ela é muito perigosa. E a título de comparação, para finalizar, a pena de 14 anos imposta a ela é muito maior do que a pena de 10 anos imposta pelo Tribunal de Justiça do Amazonas à dama do tráfico. Aquela mulher de um líder do Comando Vermelho preso em Tefé, que entrou pela porta da frente para visitar auxiliares do ministro Flávio Dino, com viagens, com despesas de viagem pagas pelo secretário de Direitos Humanos na época, Silvio Almeida. Ninguém nunca perguntou, né? Ela era defensora de direitos dos detentos. Mas a pena dela, por associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, é inferior ao crime de um batom que saiu com sabão